Bem-vindo à Jornada do Loteamento. Eu sou o Dani Lambi, CEO e diretor da Lotenet, e esse é o seu podcast sobre o mercado de loteamentos. Bem-vindo à Jornada do Loteamento. Eu sou o Dani Lambi, CEO e diretor executivo da Lotenet, e este é o seu podcast do mercado de loteamentos. E, para começar hoje, eu quero dizer que a jornada do loteamento de hoje, ela promete muito. Nós vamos entrevistar um cara que tem uma grande experiência no mercado de loteamento e uma grande experiência como empresário. Vou fazer um mistériozinho aqui. O cara atua no mercado de loteamento há 30 anos. Com apenas 19 anos criou uma construtora. Inclusive, eu não sabia disso. Fiquei sabendo para esse podcast. Muito legal. Foi presidente por 14 anos da Gran Viver Urbanismo, uma loteadora que tem uma representatividade bastante grande no mercado de Minas Gerais, e fundador da Parcelar Urbanismo, VPL, Longevo Living. Eu coloquei aqui, são tantas emoções que é melhor ele se apresentar. Fernando Drummond, bem-vindo e obrigado pelo convite, cara. É um prazer estar aqui, né, Dani? Tenho um carinho enorme por você e Normalmente. Tive a felicidade no ano passado a gente se tornar sócio, Vira né? sócio, exatamente. Mas se apresenta um pouquinho para o pessoal que não te conhece ainda. Pois é. Você quer que eu conte o que é a minha jornada? Um pouquinho. Vamos aquecer por aí. Vamos aquecer por aí. Eu passei no curso de engenharia na Federal e meu pai, como uma forma de me incentivar, ele tinha lotes no Retiro do Chalé e me propôs a gente construir umas casas para vender. Então, eu comecei a minha vida com 19 anos, no primeiro ano de faculdade. Foi a melhor e a pior coisa, assim. Nós vamos falar muito de antagonismo hoje. Você me mandou uma prévia do que a gente ia bater papo. Tem muitas coisas que são antagônicas e essa é uma delas, né? Então, foi ótimo. Eu aprendi a ser empreendedor nessa atividade, mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ganhar dinheiro e larguei a faculdade. Então, eu comecei em 92, com 19 anos, construí umas 7, 8 casas para vender. Pegava o lote, fazia uma casinha mais simples, o condomínio não era tão valorizado como é hoje. E durante 4 anos eu exerci essa atividade. Em 1995, 96, me convidaram para trabalhar na área comercial da Séculos Empreendimentos Gerais, que era a empresa que empreendeu o condomínio Retiro do Chalé. Então, virei corretor. Tá? Assim, eu tinha um cargo de diretor comercial, mas a empresa só tinha um empreendimento e tinha que vender ele. E aí você foi para o front. Eu fui para frente, tinha mais 2 corretores, passava as raivas que a gente passa com a equipe de venda de vez em quando. E tinha que fazer plantão sábado e domingo, e onde eu aprendi a entender o que é um lote e aprendi a vender lote. Tá? Isso você tinha quantos anos? Eu já devia ter uns 23 anos. Aí, uns 2 anos depois, o Grupo Séculos fez uma revisão dos negócios deles. Tá? Eles tinham uma construtora, tinham uma fábrica de relógio, uma fábrica de joias, e eles resolveram atuar de forma mais representativa no segmento de loteamento. Então, só existia o Retiro do Chalé, era a experiência que eles tinham. Era um mercado que não tinha muita consolidação. Na época, quem atuava muito era o Rocha, que está aí até hoje, ainda tem os empreendimentos. Uhum. Tinha o pai do Olímpio. Como é que chama? Eu sei o sobrenome, Naves, né? Naves, exatamente. J. Naves. J. Naves. Então, assim, eram os fortes no mercado, faziam muita coisa popular. Alphaville já estava começando lá em São Paulo. E aí eles resolveram atuar nesse segmento e me convidaram para participar da fundação da empresa. Eu entrei como diretor comercial, fiquei uns 4 anos como diretor comercial e aí, depois disso eles me convidaram para presidir a empresa. Então, igual você disse, foram 14 anos de Gran Viver, foram muitas emoções lá também. Muitas emoções. E que, para quem não sabe, foi onde a gente se conheceu. Exatamente. A culpa, entre aspas, né? A culpa de eu ter entrado no mercado imobiliário foi o Fernando. Que... Provavelmente uma véspera de Natal, que eu adorava. Véspera de Natal, você me passou um calhamaço de coisa para estudar, e eu passei o Natal e o Ano Novo estudando para começar no dia 1º de janeiro. Você e o Alexandre. O Alexandre foi a mesma coisa. Exatamente. Foi muito legal.
E, cara, assim, com toda essa trajetória, assim, você teve a oportunidade de presidir uma grande empresa, uma grande loteadora. Você preside hoje, você é presidente administrativo de uma empresa, de uma loteadora. Não sei se eu tô pulando. Quer voltar? Para você falar um pouquinho da construção dessas empresas? Então, desculpa, continua aí. Eu tô com 40 anos ainda, já tô com 50, falta 10. Bom, fiquei até 2013 na Gran Viver, né? E aí eu saí em julho de 2013 e falei, o que eu vou fazer? Cachorro que cai do caminhão de mudança. O que eu vou fazer? Montei a VPL. Assim, fui na mesma semana que eu me desliguei, eu fiquei uma semana sem dormir, ficava na sala vendo televisão e me futricando no computador. E eu falei assim, cara, porra, tanto negócio que passa na frente da gente, negócio imobiliário, eu gosto, é meu DNA. Vou montar uma empresa de desenvolver negócios imobiliários. Então, montei a VPL, o foco é prospectar terreno, fazer estudo de viabilidade financeira e mercadológica de produtos, viabilizar a compra do terreno através de uma compra mesmo, de uma permuta, então colocar o terreno para dentro, desenvolver os projetos, aprovar os projetos, arrumar dinheiro para fazer e operar depois. Então, eu desenhei esse ciclo todo e nesses 10 anos passaram de tudo dentro da VPL. A gente estudou tudo que tem imóvel, a gente estudou lá dentro. Então, estudamos cemitérios, estudamos shopping popular. Tem uma passagem, hoje eles estão finalizando aquele mercado de origem ali na Nossa Senhora do Carmo. Eu fiz proposta para comprar aquele terreno, estava revisando outro dia, uns 7 anos atrás, fiz proposta para comprar, para fazer aquilo. Legal. Então, assim, a gente estudou vários negócios do mercado imobiliário e onde surgiram alguns negócios que a gente tem hoje. Então, o primeiro negócio foi... Bom, na sequência, a gente montou a Parcelar, tá? Um ano depois que eu fundei a VPL, eu montei a Parcelar, com mais 3 sócios, que é o que eu sabia fazer muito bem, que eu tinha uma curva de experiência muito longa. Fiquei na empresa, presidi ela uns 2, 3 anos, depois passei o bastão para um sócio meu, que está fazendo muito melhor do que eu. Sangue novo legal. É muito bom. E... comecei a buscar mais negócios. Então, surgiu a oportunidade de entrarmos num negócio de estacionamento. Compramos uma área encostada no aeroporto de Confins. Criamos um estacionamento segundo maior da região. Sofremos um pouco com a pandemia, porque na hora que ele começou a operar... Deu a pandemia. Veio a pandemia. A gente chegou a fechar ele 1 ano. E agora tá legal, nós estamos com uma ocupação muito boa, são 750 vagas, então é um negócio bem expressivo. E, na sequência, nós montamos o Aquarela, tá? Dentro dessa mesma linha. É uma operação, é um ILPI, depois a gente pode falar mais um pouquinho o que é uma ILPI. Né? Então, em 2017, eu fui em São Paulo, conheci alguma coisa... e nesse mercado, e resolvemos, comprei o terreno, primeiro fiz um estudo mercadológico, fiz uma viabilidade financeira, falei, tô dentro, comprei o terreno, construímos o empreendimento e começamos a operar em dezembro do ano passado. Então vai fazer quase 1 ano agora, hoje faz quase 1 ano, mês que vem, daqui a 2 meses fazem 1 ano, e estamos com 40% de ocupação já. Então tá dentro da curva do que a gente esperava. E, assim, mergulhado dentro desse mercado da longevidade, da saúde, foi quando me veio um outro projeto, tá? Que é, poxa, dá para fazer mais coisa para esse mercado e coisa que é solução, que vai melhorar a vida das pessoas. E aí foi quando a gente se associou, no ano de 2000, tá? E montamos a Longevo. E já com o primeiro produto, que é o Vilar. O Vilar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Assim, é um projeto que ele é apaixonante. Não sei se tem essa expressão, mas ele tem um propósito muito legal, né? Nós vamos falar sobre isso. Cara, uma brincadeira aqui é que antes da gente entrar no podcast, a Dani, que cuida aqui da parte de marketing, falou assim, se nós formos colocar todas as marcas de todas as empresas do Fernando, não vai ter espaço pra gente fazer o podcast, né? Cara, assim, eu vou pular um pouquinho, curiosidade.
Você não cansa não, cara? Você não cansa? O que é isso, assim, essa veia empreendedora? É meio, né, assim... Parece que você sempre está procurando novos negócios, né, cara? Empreendedor é um outro antagonismo, né? Que a gente sempre tem um bichinho na cabeça da gente, azucrinando a gente pra gente fazer as coisas. Mas é uma forma de canalizar a energia. O empreendedor, ele tem que canalizar a energia dele, tá? Ele precisa de achar um propósito, realizar a visão dele, ele se sente feliz dessa forma. Tá? Tem alguns leem que o empreendedor ele é tão maluco que ele tem que criar um mundo dele, porque o mundo não serve. Então, é uma maneira dele... Ele cria os negócios dele para os negócios serem o mundo dele. E aí tem a questão do empreendedorismo. Você tem não digo vantagens, você tem as características positivas e as características negativas do empreendedor. Então, o empreendedor ele tem uma capacidade de visualizar a coisa pronta. Então, eu acho que eu aprendi muito isso no mercado de loteamento, é chegar a olhar para um terreno bruto e falar assim, poxa, eu já estou enxergando isso aqui com as ruas abertas, asfaltado, com a infraestrutura pronta, com casa pronta, com gente morando. Então, é uma característica do empreendedorismo, é a visão. Drive, eu gosto muito dessa palavra. O que é o drive? É você pôr foco, definir onde você quer chegar, fazer as metas intermediárias, colocar prazo nisso, o que são os empecilhos para você chegar lá, para você trabalhar em cima disso. E, ao mesmo tempo, o empreendedor tem as mazelas. É extremamente idealizador, então a gente vê vários gênios do empreendedorismo quebrando, porque ele idealiza demais, vai dar certo. Sonha, né? Não vê os riscos. Né? Mas é o outro antagonismo, porque tem que idealizar. Se você não idealizar, se você não enxergar, você não executa, mas ele idealiza demais. Então, isso é um problema. Confia demais, depois desconfia demais. Então, é uma característica do empreendedor. Começa um funcionário novo. Nossa, essa pessoa vai resolver minha vida. Vai ser a solução dos meus problemas. Passa 6 meses, ele começa a pisar na bola. Puta merda, eu não aguento nem olhar para a cara desse sujeito mais. O que eu vou fazer? Então, é outra mazela do empreendedor. Precisa sempre de uma namorada nova. Então, ele está num negócio, na hora que o negócio vira, ele não tem a paciência de cuidar da operação. Ele virou o negócio? Não, agora eu tenho que passar para frente, não é meu mais. Tá? Minha parte eu já fiz e tem que arrumar a namorada nova, tem que arrumar outro negócio. Então, por isso que desse tanto de logomarca que a Dani mostrou. Então, a maioria das empresas eu tenho, todas as empresas eu tenho sócios, tá? E eles que operam. Eu participo a maioria eu participei da fundação, da idealização do projeto, mas a operação eu não tenho. O empreendedor, de uma maneira geral, não tem essa competência de operar. Entendi. E aqui, eu estava pensando aqui quando você estava falando, cara, assim como vamos dizer, um atleta de alta performance, o cara tem que se preparar para isso. Como é que você se preparou para ser empreendedor? Teve isso, assim, você teve uma... Cara, eu fui para um curso, ou não, a própria experiência de você ter começado tão cedo, ela te moldou? Ou teve as duas coisas? Nós fizemos uma entrevista outro dia com uma reunião com uma pessoa que está vendendo um empreendimento lá em Lagoa Santa. Não me recordo o nome dele, mas ele falou uma frase: a repetição leva à perfeição. Alguma coisa parecida com isso. E eu sempre gostei de um termo que se chama modelagem. O que é a modelagem? É você ser modelado em uma determinada atividade. Então, muito da minha modelagem veio do meu pai. Meu pai, ele não tem o viés de empreendedor, ele é mais de operação, mas ele teve os empreendimentos dele, então eu ficava muito do lado dele na empresa dele. E depois o próprio Grupo Séculos foi muito bom para mim também. Eu convivi com pessoas que tinham muita capacidade lá dentro, tá? Tanto os meus sócios quanto vários executivos que passaram por lá. Então, eu fui sendo modelado. Teve
algumas passagens importantes. Eu estudei muito na Fundação Dom Cabral, patrocinado pelo Grupo Séculos. Eles gostavam muito da instituição, então eu fiz vários cursos lá. A gente começou com o PAEX, que é um curso que existe até hoje, Programa de Excelência. Depois eu fiz PDCA, Programa de Desenvolvimento de Acionistas, PDC, Programa de Desenvolvimento de Conselheiros. E eu tive a oportunidade de participar da elaboração do planejamento estratégico do grupo e da Gran Viver, com a consultoria de um profissional lá de dentro, tá? Durou 3 anos esse planejamento, então a gente absorveu muito conhecimento com isso, e no final a gente participou de um curso, que eu não sei nem se ele existe ainda, se ele existe mais. A gente foi a primeira turma, chamaram 5 ou 6 empresas, estava a gente, a Orgel, eram 5 ou 6 empresas aqui de Minas, chama PCSS, Programa do Crescimento Sustentável. Você participou também? Exatamente. Então participamos, foi o último curso. E eu fiz um curso em São Paulo também, que é o Grupo Dirigido de Psicodinâmica de Negócio, por isso que eu sou meio metido a entender de psicologia. De entender de psicologia, tá? Mas realmente foi muito importante, foi um ponto de virada na minha vida empresarial, que eu comecei a me enxergar mais e a enxergar as outras pessoas. Então, diminuiu muito o atrito com as outras pessoas e me fez buscar conhecimento e desenvolver aquelas áreas que eu entendia que eu era fraco. Tá? E até hoje eu procuro desenvolver. E outra coisa, eu coloco pessoas do meu lado que vão me suprir naquilo que eu não tenho competência de fazer, eu não gosto de fazer, eu não sei fazer. Legal. E aí, cara, assim, com toda essa bagagem, eu tava formulando essa pergunta antes da gente entrar nisso, né? Você presidiu uma grande empresa, hoje você é presidente do conselho de uma loteadora importante, respeitada, né? Aqui em Minas. E São Paulo, acho que a atuação também em São Paulo. Nós temos São Paulo, nós temos 3 filiais, São Paulo, Varginha e Ipatinga. Quais são, no seu ponto de vista, os principais erros, principais falhas que o loteador comete, ou que tende a cometer, e como que você acredita que isso pode ser evitado? Quais são os riscos do negócio? Vamos lá. Riscos são vários, né? Mas vamos lá, vamos para a principal. Loteamento Outro dia eu escutei uma pessoa falar isso, pode parecer um pouco de prepotência, e de forma nenhuma é prepotência, mas a frase foi muito boa que ele usou. Loteamento é coisa para gente rica. Tá? Por que ele quis dizer com isso? A gente faz obra em 3 anos. Então, no dia que eu começo, ao dia que eu entrego a obra, eu faço a obra em 3 anos. Ou seja, eu tiro o dinheiro do meu bolso para o terreno, para toda a infraestrutura, para as aprovações, para toda a infraestrutura, para o marketing, em 3 anos. E eu vendo em 12. Então, eu tiro o dinheiro em 3 e recebo em 12. Então, você tem uma barriga no fluxo de caixa muito comprida. Tá? E se você vai no mercado e opera essa carteira sua, você perde muita rentabilidade. Então, parte do seu resultado entrega. Então, você tem que tomar muito cuidado com a alavancagem no negócio. Tá? Então, eu já vivi isso lá dentro da Gran Viver. Tá? Inclusive, foi um ponto de desentendimento meu com os meus sócios. Eles queriam crescer a empresa demais e eu falei assim, não, gente, crescer para ficar descontando carteira e ficar alavancando, eu não concordo. Tá? Então, respondendo sua pergunta, empresa não tem que ser grande. Tem aquele ditado, né? Ou você cresce ou você encolhe. Não, a empresa tem o tamanho certo para ela ter. Então, ela tem que ter o tamanho que ter caixa suficiente para ela investir em novos projetos, em pessoas, tá? A remunerar os acionistas de forma satisfatória, mas você tem que tomar muito cuidado com o crescimento muito grande, muito rápido de uma empresa de loteamento, porque o fluxo de caixa ele é muito cruel. Inclusive, se defende a questão de que as loteadoras, assim, não existe modelo ideal, né? Mas que as empresas, as loteadoras que são bem-sucedidas, são mais locais, são mais regionais, né? E não com uma atuação muito grande. Talvez por isso, né?
Porque existe um crescimento... Quando o crescimento é desordenado, existe um problema de funding aí. O problema de funding, e assim, eu acredito em outra coisa também. Empresa de loteamento, empresa de construção de uma maneira geral, tem que ter dono. Porque muita coisa a gente faz no feeling e na coragem de tomar decisão. Então tem análise, a gente faz uma análise de investimento, análise de viabilidade financeira. Tá? Para VPL, inclusive o nome da minha empresa é VPL, que é o resultado de um fluxo de caixa descontado, valor presente líquido. E a gente tem as premissas todas, mas na hora de bater a mão na mesa, eu ia falar outra, quase que eu falo palavra. Ia ter que ter o pi. Na hora de tomar a decisão, o dono tem que estar presente. Tá? Assim, é o dele que está na reta. Então, eu acho muito importante você ver. Hoje, a MRV, que é a maior construtora do Brasil, a família ainda está lá, ainda manda na operação. Você pega a Direcional, que é uma grande empresa também nacional, o dono está lá tomando decisão. Alphaville, o dono saiu. Assim, tá com sérios problemas, tá? Então a empresa de loteamento tem que ter dono e o dono tem que estar presente. Não é o dono de empresa de loteamento tem que estar no loteamento, não tem que estar atrás de uma mesa do escritório, conversando com o banco e discutindo assuntos operacionais, assuntos financeiros. Ele tem que discutir assuntos operacionais. Legal. Então, você colocou aí a questão de não alavancar, a questão de ter dono... E de ter o tamanho certo. E ter o tamanho certo. Então, você acha que esses são os fatores importantes. Mais algum que você acha que seja importante? Não, acho que é isso. Equipe, né? Pessoas sempre... É uma coisa importantíssima a gente ter pessoas boas e ajudar as pessoas, desenvolver as pessoas. Então, eu lembro uma passagem na Gran Viver... Eu e Gilberto, né? Grande Gilberto Freitas. Né? Gilberto Freitas. Numa festa de fim de ano. Numa festa de fim de ano, não. Você lembra quando a gente foi fazer um treinamento, a gente alugou um espaço num prédio na Bahia com Cristóvão Colombo. Bahia com Cristóvão Colombo. E a gente... foi um projeto meu que eu queria que entrou muita gente na empresa, a empresa cresceu muito e a gente precisava, tinha muito atrito, porque em 3, 4 anos a gente saiu de 15 funcionários para 100 funcionários. Então as pessoas precisavam de entender o que era o negócio. E a gente colocou cada setor para fazer uma apresentação de como é que funcionava aquele setor e quais eram as interações de um setor com o outro. E aí eu e o Gilberto, um dia, a gente olhando... Olha o palavrão de novo. Caramba! Aliás, deixa Fala. Eu descontrair, né? Porque o Dene tem uma palavra muito bacana que é assim, do caralho! Deixa eu falar, né? Plagiar ele. E eu e o Gilberto olhando, falei assim, Gilberto, é gente demais que depende da gente. Puta que pariu. É muita gente. Aquela turma sentada no auditório. Então, a gente tem essa responsabilidade também, que, de uma certa forma, a gente está ajudando as pessoas a se desenvolver também. Legal. E nessas emoções todas, teve alguma coisa muito marcante na sua história? Você falou assim, cara, teve esse ponto, foi um ponto muito relevante na sua vida profissional? Não tenho dúvida que foi a minha saída da Gran Viver. Em julho de 2013, foi uma ruptura muito rápida. Tá? Tinha um ótimo salário, era executivo de uma empresa, o mercado estava bombando na época, nós estamos falando de 10 anos atrás, o mercado estava muito bom, então eu era muito bem remunerado, tinha bônus, tinha política de bônus, a empresa valorizava muito isso, e eu com o Pedro, meu filho está com 9 anos hoje, então meu Pedro era recém-nascido, eu tinha 39 anos, e saí da empresa. Então, minha mulher, a Fernanda, me apoiou muito, mas eu tenho certeza que à noite eu ficava assim, puta que pariu, o que vai ser da vida da gente, né? E foi muito difícil, mas hoje eu falo, graças a Deus. Foi uma decisão que eu tomei que mudou a minha vida, tá? Então, hoje eu tenho uma estrutura societária muito melhor, com
assim, de todos os meus negócios. Eu tenho mais liberdade de desenvolver negócios, então apareceu muito mais coisa. Então eu cresci. Nos últimos 10 anos, eu cresci 10 vezes. Então o que eu tinha há 10 anos atrás, eu multipliquei por 10 em 10 anos. Legal. Você citou um ponto aí, cara, que assim, é uma dúvida. E eu queria a sua opinião. O mercado imobiliário ele é cíclico, né? A gente vive momentos de euforia e momentos, enfim, de recessão, né? Você acredita que o segmento de loteamento ele é menos volátil que os demais nichos do mercado imobiliário? Ou não? Ele segue uma tendência parecida com os demais? Outro antagonismo, sim e não. Sim e não? Vamos lá. Um investimento em loteamento, um investimento num terreno é muito melhor do que um investimento, se a gente comparar com o mercado residencial, tá? Com o mercado de galpões pequenos. Por quê? O lote, ele está lá, ele não deprecia e a tendência dele é só valorizar. Então, quanto mais o bairro vai amadurecendo, vão surgindo casas, o entorno vai crescendo, tá? Então, a própria vida do empreendimento valoriza muito o empreendimento. Então, é um ótimo investimento. Por isso que comprar lote... Gente, comprem lote. Lote é um ótimo investimento. E é verdade, tá? Em Minas tem um ditado, né? Quem compra terra não erra. Quem compra terra não erra. E realmente é um ativo muito... com muita pujança. Se você tiver paciência, tá? O entorno vai crescer e o lote vai valorizar. E, além disso, o lote também é... você construir a sua vida, né? A qualidade de vida está diretamente relacionada à qualidade da sua moradia. Visto pandemia, a corrida que teve para os condomínios fechados, para casa ao invés de apartamento. Então, é diretamente relacionado. E o não é que se você está investindo num loteamento, você tem esse buraco do fluxo de caixa, que é expressivo, tá? É dinheiro. Então, você não consegue fazer um loteamento hoje se você não tiver 3, 4 milhões no bolso, não entra não, porque... E se dá uma dor de barriga de venda, você tem que pôr 7 a 8 milhões para fazer um empreendimento. E numa crise, no cíclico, se você pega um momento de baixa, você não tem liquidez. Então, você tem um Monza para vender. A tabela FIP dele é 30 mil. Se você puser por 20, você vende. Mas numa hora de baixa, se você tem um lote que vale 100 mil e você precisar vender, você não vende ele por 80. Tá? Dependendo do lugar que ele estiver, principalmente se for um condomínio de segunda moradia, se for um bairro que não está consolidado ainda. Então, olhando na cabeça do loteador, poxa, eu estou com PMT para pagar, financiei uma parte do empreendimento, chegou uma crise dessa, eu preciso desovar o estoque, é muito mais difícil desovar um estoque de loteamento do que desovar um estoque de um residencial. Eu tenho um prédio aqui com 30 apartamentos, é muito mais fácil. Se você der um desconto de 10, 15% lá, você desova. Isso você sabe melhor do que eu, né? De vez em quando deve chegar algum cliente para você, eu preciso vender, falando, não está na hora. Temos que sentar e esperar um pouco. Esse empreendimento seu agora não tem tração. Eu lembro, cara, que a gente viveu isso pesado, né? 2013, 2014, né? Crise. Não, 13 e 14 o mercado estava bom ainda. Isso. Enfim, eu não lembro. O mercado começou a ficar ruim em 15, 16. Isso. Que a gente teve esses problemas. O mercado extremamente estocado, tinha que vender e não tinha outra alternativa que não fosse baixar preço. Só que como é que você lida com o cliente que comprou antes, né? Por um preço maior? É um problema. Você cria um problema com quem... E não pode baixar preço, porque você tem o custo. Aí você perde rentabilidade, aí você fez um negócio e não ganhou dinheiro com ele. Legal. Deixa eu explorar uma outra coisa. Você está falando a respeito de mercado. Quais são os critérios que você adota para escolha de terrenos, Fernando? Qual que é o segredo da comida francesa? Qual o segredo? Ser pouca comida? Não sei. Manteiga, manteiga e manteiga. Você põe muita manteiga, depois você põe mais um pouquinho de manteiga. Sabia disso não. Aí depois você põe mais manteiga. A comida fica fantástica.
Imobiliário é localização, Localização. e localização. Mesmo no processo pandêmico? Após, sei lá, se a gente pode falar que após. Não existe, você me perguntar, assim, não existe cidade ruim. Toda cidade tem um terreno que, se você lotear, você vai vender. Não quer dizer que todo o terreno que você lotear naquela cidade, você vai vender. Tá? Então, você pode pegar uma cidade de 15 mil habitantes, de 20 mil habitantes. Se tiver aquele terreninho, filezinho, encostado no centro, no vetor de crescimento da cidade, pode lançar 100 lotinhos, 200 lotes, que vai vender. Tá? Agora, obviamente, tem cidades que têm mais pujança. Então, se a gente pega cidades que têm muito emprego, cidades que têm uma população grande, que tem emprego, por isso que a gente está no sul de Minas. Sei lá, sul de Minas com a sede lá em Varginha, atua Varginha, Pouso Alegre, São Lourenço. Então, são cidades, São Lourenço é turístico, Varginha tem um comércio por causa do café muito pujante, Pouso Alegre tem muita indústria, então tem emprego, então tem gente para comprar. Nós estamos no interior de São Paulo, que é o maior mercado que a gente tem no Brasil. Estamos em Ipatinga também, que tem a Uzi Minas com as empresas, as empreiteiras juntas, então também tem muita pujança. Então, o tamanho da cidade é importante, a pujança da cidade é importante. Agora, toda cidade cabe um loteamento. Toda cidade é carente. Por quê? Porque o sonho da pessoa é ter a casa própria. E está diretamente relacionado à qualidade de vida. Legal. Eu citei a questão da pandemia. Você percebeu mudanças no mercado? Antes, depois? Mudou muito. Muito. Alguns nichos de mercado mudaram muito, né? Os condomínios bombaram. Alphaville, que estava arrastando há muito tempo aqueles empreendimentos todos, teve um crescimento enorme. Outro dia os pais de um amigo meu moram lá no Gran Royale, Lagoa Santa. Há mais ou menos um ano atrás eu fui lá. É um canteiro de obra. Assusta. Você arrancou o carro, você está tropicando numa caçamba, num tijolo, numa areia, tá certo? E todos os condomínios viraram um canteiro de obra, porque começou a prender as pessoas dentro de casa e começou a ficar louco, né? Num apartamento de 100 metros quadrados. E a conta é muito bacana. Você vai comprar um apartamento hoje ali no Vila da Serra. Você vai comprar um apartamento de 150 metros quadrados. Vai pagar R$12 mil um metro quadrado. Então vai pagar 2 milhões, 1 milhão, 2 milhões e 250. Não. Você vai pagar 1 milhão e 800. Um apartamento de 150 metros quadrados. Eu acho até que o metro quadrado está um pouco mais caro que isso. No Vila da Serra, bom, que seja que lá em cima, no Oscar Niemeyer, 15, mas vamos pegar um de 12. Porra, você com 1 milhão e 800, você compra um lote por 600, muito bacana, por 500, 600 mil, sobra um em 300. Um em 300 você faz uma casa muito bacana. Com muito mais espaço. Com muito mais espaço, a qualidade de vida de morar em casa. Assim, eu moro em casa desde quando eu casei, tem 13, 14 anos que eu moro em casa, não saio. Eu tive que reformar minha casa agora, fui para um apartamento na Oscar Niemeyer, um apartamento bom, de 180 metros quadrados. Falei assim, cara, eu não sirvo para morar aqui, não. Você acostuma. Então, é assim, isso que aconteceu. E que a casa é muito melhor. Se você parar para pensar, isso é uma analogia interessante. A gente enxerga a cidade como sendo muito verticalizada. Por quê? Porque a gente está nessa região centro-sul e ela é verticalizada. Mas quando você começa a pegar as bordas da cidade, tá? É muito horizontal. Muito horizontal. É muito horizontal ainda. Tá? Esse programa Minha Casa Minha Vida verticalizou bem as periferias, tá certo? Então apareceram muitos empreendimentos, mas ainda é muito horizontal. O interior ainda é muito horizontal. Legal. E como é que você enxerga o futuro do mercado? Você identifica alguma tendência, algo que venha a modificar o mercado? Eu acho o mercado de loteamento muito estável. Por quê? Primeiro, inovação. Eu acho que tem alguns diferenciais, tecnologia.
traz alguma inovação, traz algum diferencial para o loteador, algum aplicativo de bairro, sistema de segurança. Agora, a execução mesmo, a obra civil que a gente tem, não tem inovação. Não mudou a maneira de... As máquinas melhoraram um pouco, mas não mudou a maneira de abrir o buraco no chão, meter rede de esgoto, meter água, asfalto, pavimento, não mudou. Então, nesse aspecto, assim, você não tem um player que vai chegar com uma inovação muito grande, que vai dominar o mercado, igual tem em tecnologia, igual está acontecendo em várias coisas. Não vai ter o Uber do loteamento, tá? É uma visão que eu tenho. Ainda é um produto, ainda tem uma carência habitacional enorme e é o sonho de consumo. É um produto de primeira necessidade e é um sonho de consumo do brasileiro ter a casa própria. Casa própria está diretamente ligada à qualidade de vida. E a gente já falou que o mercado é cíclico. Então, o que acontece? O mercado esquenta, todo mundo quer entrar. Pô, o loteamento está dando dinheiro. Então, entra os pequenos, entra as incorporadoras, aí o mercado... Só que o bicho é diferente. Não é nem bom nem ruim. Eu lembro lá na Gran Viver, a gente tinha umas reuniões de vez em quando no conselho e os caras colocavam na mesa, não, nós temos que começar a construir. Tanto é que a gente fez, né? Algumas inserções. Fizemos lá no Gran Royal Aeroporto, foi um mico danado. Varginha, fizemos aquele com nosso amigo Zé Barcelos, muito bacana, mas também não ganhamos dinheiro. Fizemos em Betim, também não ganhamos dinheiro. Então, aí eles falavam, tem que construir, tem que construir. Eu falei, gente, não dá dinheiro. Eu falei, claro que dá, MRV tá aí. Eu falei, não, tá bom, então eu não sei ganhar dinheiro com isso. Entendeu? É diferente, o que dá, eu concordo. Então, voltando à pergunta, continuando a resposta da sua pergunta, as empresas começam a entrar no mercado, tá? O bicho é diferente, e aí o mercado dá uma esfriada, começa a sair um tanto de gente, uns quebram, entendeu? Começa a chegar loteamento lá para você, que o cara vendeu 10%, 15%, a obra tá parada, o que eu faço com isso? E você pegar um negócio no meio do caminho é difícil. É muito difícil. Eu costumo dizer, né, cara, assim, se você queimou a largada, o que é a largada? O processo de venda são 2 a 3 anos mal dormidos. Então é preferível... Para tudo. Planeja o negócio, estabelece quais são os objetivos, como é que você vai atingir isso, e aí você faz a largada certa. Né? Para tudo, espera o mercado esquecer, porque senão você sempre vai ter aquele carimbo aqui, mico. Exatamente. É complicado. Vou mudar um pouquinho, Fernando. Em 2017, você decidiu investir no segmento de cuidados com a saúde e longevidade. Conta um pouquinho sobre isso. Eu tenho um amigo meu desde um amigo de pós-adolescência, né? Diz que homem é adolescente até hoje, né? Pelo menos minha mulher fala isso de mim. Minha esposa fala assim, pô, você não teve infância? Eu falei, não, a minha foi boa demais, eu não quero sair dela, não. É só os brinquedos vão ficando mais caros, né? Caro. Eu tenho um amigo que, inclusive, é sócio nosso na Parcelar dos Vales, que é a parcelar que fica em Patinga, chama Gustavo. Ele começou a trabalhar comigo logo em 2015, mais ou menos 2015, 2016. Ele era executivo de uma empresa grande em Campinas. Depois abriu um negócio dele e aí falou assim, Fernando, eu quero mudar de ares, e veio trabalhar com a gente. Trabalhava na área de novos negócios e com o tempo ele virou sócio nosso. E a esposa dele tem uma casa de idosos na Pampulha. Pampulha tem várias casas, hoje estão surgindo aqui na cidade de Jardim também. Ele falou, Fernando, você gosta de investir para aluguel? Eu tenho um pedaço da minha cesta, depois a gente pode falar disso, é interessante a cesta de investimento, assim, como é que eu enxergo isso.
E você gosta de aluguel, vamos comprar um terreno na Pampulha? Compra um terreno na Pampulha e constrói uma casa customizada para a operação da minha esposa. E o grande problema das casas de idosos hoje é esse. São casas muito antigas, geralmente em bairros que você tem restrição em construir. Você não pode jogar a casa no chão e fazer um prédio, a legislação não permite. Então, você tem uma casa antiga que não tem mais valor. A família que tem uma condição financeira melhor não quer continuar ali, porque a casa tem 20 anos, 30 anos, está sucateada. É o caso da Pampulha, da Cidade Jardim. E aí monta-se negócios, um deles é a casa de idosos. Só que você tem que customizar. Então, você está com a casa alugada. Você tem que mudar a porta de 70 para 90. Só que depois, quando você for entregar a casa, você tem que voltar com a porta para 70. Tá? Você tem a questão das escadas. Você tem a questão dos banheiros. Cozinha, né? O banheiro tem que ter um giro. E o pior, e eu falo assim... vou ser criticado, né? Mas entra em qualquer casa dessa e fala assim, eu quero ir na cozinha. Você vai pegar uma cozinha de 30 anos atrás, caindo aos pedaços, trabalhando como uma cozinha industrial, fazendo alimentação para 30, 40 pessoas. Então, bom, aí, voltando, eu falo muito dele. Mas isso é bom. Aí o Gustavo falou, Fernando, vamos construir uma casa aqui na Pampulha. Fui lá, olhando o terreno, fiz a viabilidade financeira, fechava. Eu falei assim, cara, vou alugar. Se esse negócio não der certo, é um negócio muito pequeno. Eu vou estar trabalhando com gente que não é empresário, é gente que tem vocação, mas não é empresário, está ali por amor, que é muito bacana e é importante, mas não tem um processo empresarial por trás. E esse negócio não der certo, eu vou ficar com um elefante branco na mão. O que eu vou fazer com essa casa? E aí, eu fiquei sabendo de uma empresa em São Paulo que chama Cora. É um investimento, na época, foi um investimento do Grupo Pátria. Eles queriam entrar nesse mercado de residencial para idosos. Eu fui em São Paulo e conheci 5 empreendimentos deles. Eram todos verticais, bem localizados e todos construídos para atender às necessidades de um residencial de idosos. Falei, cara, isso aqui eu topo fazer, porque isso traciona. Tá? E aí, comprei um terreno, fiz a viabilidade, comprei um terreno no Santa Lúcia, achei o ponto bom. Eu pego a região do Belvedere, eu pego a região centro-sul toda. É uma ruazinha tranquila lá no Santa Lúcia. E fiz um prédio com capacidade para 128 residentes. Tá? Então, a gente... construiu em 3 anos, a gente demorou 3 anos para fazer a obra, começamos a operar agora, em 1º de dezembro, que eu te falei, e eu tenho capacidade para 128 residentes. E todo customizado para atividade. Construído para isso. Como é que qual que é o Instagram, para quem tiver interesse de conhecer? É Aquarela Residencial. Aquarela Residencial, legal. E vão na minha cozinha quando forem lá, podem ir. Minha cozinha é linda. Legal. E, cara, eu não sei se é porque, em função da gente ter montado a Longevo, a minha atenção se voltou para isso, ou se o mercado realmente despertou para a questão de atendimento das necessidades do sênior. É porque é uma promessa de mercado, do mercado imobiliário? É um novo nicho de mercado? Como é que você vê isso? É um novo nicho. Não sei se é impressão minha ou se de fato isso está acontecendo. Eu não acho que é um novo nicho, porque sempre esteve aí, né? Teve, né? Tá? Mas, sem dúvida, as pessoas estão ficando mais tempo velhas. Tá? Então, a expectativa de vida está aumentando muito. Então, você hoje tem homens com 73 anos e mulheres com 80 anos de expectativa de vida. Então, elas ficam mais tempo na terceira idade, tá? Na gerontolescência, que é o termo que você gosta de falar. Então, é um mercado que não tem consolidação nenhuma. Hoje você tem um player no mercado, era para ter 2, mas o grande, que é um grupo francês, chama Orpea, comprou o Cora. Então, você tem o Orpea, que é um grupo francês, que comprou o Cora, que era a maior empresa,
E você tem algumas atuações pontuais, igual o Aquarela, você tem no Sul, tem muita coisa, em São Paulo também tem bons residenciais de idosos, não tem consolidação nenhuma. Tá? Não existe nenhuma empresa que detém 1% do mercado. Então, se você pega mercado de ensino superior, 50% das faculdades devem estar em nome de 3 ou 4 grupos, tá certo? Você pega em Belo Horizonte construtora, 50% do mercado da Zona Sul está na mão de 3 ou 4 grupos. Então, existem negócios que têm consolidação, esse não tem, então eu vejo como oportunidade. Então, potencial de mercado crescente, consolidação baixa, tá? Barreira de entrada enorme. São duas barreiras. Você tem a barreira imobiliária, você tem que ter o imóvel, não adianta operar sem ter o imóvel, e assim, precisa de um investimento alto, e você precisa do serviço, que é onde a gente está se especializando. Então, é onde o Aquarela hoje faz isso com muita competência, e a gente está se estruturando para fazer isso na Longevo também. Então, legal. É por isso que eu acho que é uma oportunidade, é um oceano azul entrar nesse mercado. E aí existe uma tem outra palavra, uma confusão por grande parte das pessoas. Ontem, um grande amigo, um grande parceiro, ele mandou uma mensagem para mim falando que o sogro dele está vivendo um problema em que ele perdeu a autonomia, né? E me perguntando se o projeto, que nós vamos falar daqui um pouquinho, tá, gente? Sobre o Vilar, ele já estava... Se existia alguma coisa que ele pudesse colocar o sogro dele, algo que não fosse uma casa de idosos. E aí eu fui explicar para ele, cara, existe primeiro a questão de se entender a questão de autonomia e independência e o quanto que está relacionado com a necessidade de colocar realmente numa ILPI ou num residencial sênior. Então, explica um pouquinho pra gente, assim, essas diferenças de autonomia e independência, quando é que entra uma ILPI, o que é uma ILPI e o que é um residencial sênior. Vamos lá. Atividade de vida diária. Então, é um termo que se usa na área de gerontologia, que são as atividades que você faz. Acordar, amarrar o cadarço, se alimentar, tomar banho, ir no banheiro. Então, a autonomia é quando você tem consciência da necessidade de realizar essas atividades. Então, você tem uma capacidade de saber o que precisa ser feito e a hora que precisa ser feito. Tá? E a independência é você conseguir executar, é muito mais motora. Então, é você caminhar, é você falar, é você ouvir. Então, você pode ter uma pessoa surda, por exemplo, tá? Que tem autonomia. Ela entende o que está acontecendo, mas ela tem uma dificuldade ao exercer a independência dela pelo fato de ter um problema auditivo. Tá? E a partir do momento que a gente vai envelhecendo, a gente pode perder uma mais que a outra. Por exemplo, Alzheimer. Alzheimer, a pessoa tem independência, ela consegue fazer tudo, mas ela não tem autonomia, ela não tem capacidade de tomar suas próprias decisões. Tá? Então, é uma mistura desses dois. Então, quanto mais você perde autonomia e independência, mais você precisa de assistência. Tá? E aí que entra a questão da ILPI. ILPI residencial sênior é a mesma coisa. Tá? ILPI é um nome jurídico de uma instituição dessa, então você vai lá no CNAE para registrar isso na junta comercial, instituição de longa permanência de idosos, é a casa do idoso. E tem toda uma regulamentação de quantidade de funcionário, como é que tem que ser as atividades. Então, você tem todas as regras que são, tanto pelo Ministério Público quanto a Vigilância Sanitária, tomam conta dessas instituições para ver se elas estão exercendo a atividade de forma correta. Tá? E aí é onde surgiu a ideia da Longevo. Poxa, cara, ILPI é legal, mas para quem tem... sabe, a pessoa que tem muita autonomia, será que... E perder um pouquinho só da independência, será que é legal colocar dentro do ILPI? Foi o questionamento desse meu amigo. Ele falou exatamente isso. Entendeu? Será que é legal pôr dentro do ILPI? Pô,
Ela tem muita autonomia, ela toma suas decisões todas. Mas está com um problema na perna, ou precisa de uma ajuda para tomar um banho só, o resto ela tem condição de fazer. E aí que surgiu a ideia. Falei, cara, vamos dar um passo antes. Então, que é o objetivo da Longevo, tá? É criar ambientes, comunidades, onde as pessoas possam viver com algumas limitações, tá? De alguma forma, a gente vai dar um pouco de assistência, mas a gente vai dar muito prazer para a vida das pessoas. E a questão da comunidade é muito legal, por quê? Porque pega o seu vizinho que toma conta de você. Nós lemos um livro lá da Leila Ferreira, falando do prédio das viúvas lá de Araxá, que uma toma conta da outra. A ideia é essa, é a gente criar essas comunidades, a gente vai fazer a estrutura imobiliária, vai ter que entrar com gestão em cima, mas onde as pessoas ajudem umas às outras. As pessoas façam atividade. Um problema sério que a gente vê no envelhecimento é a solidão, tá? E a solidão leva à depressão. A depressão, você se alimenta mal. Se você alimenta mal, você tem mais risco de cair, ainda mais com o tanto de remédio que o idoso toma. Então, se você tem ingere muito remédio e se alimenta mal, aumenta o risco de cair. Então, a gente quer socializar, quer que as pessoas tenham um ambiente para socializar, para ter atividade, para ter prazer. E, de alguma forma não, e ter também a segurança e a tranquilidade que, se precisar, tem alguém ali para assisti-lo. Legal. Inclusive, esse livro, cara, assim, eu vou recomendar. Esse livro foi marcante para mim. A Arte de Ser Leve. A Arte de Ser Leve, da Leila Ferreira. É muito legal esse livro. Muito legal mesmo. Assim, é emocionante. Aqueles livros que você economiza as últimas páginas, né? Você vai lendo e fala assim, cara, tá terminando, puta merda, né? E aí, cara, eu queria que você falasse um pouquinho do primeiro projeto da Longevo, que é o Vilar Cohousing. Pois é, nossa princesa, né? E aqui, galera, pra quem não sabe, assim, o Fernando deu umas pinceladas aí, a gente é sócio nesse negócio da Longevo. O Fernando me convidou, faz uns 2 anos, né? E primeiro assim, foi muito legal, porque eu nunca imaginei que eu entraria num outro negócio, mas quando o Fernando me trouxe toda essa reflexão sobre o mercado sênior, isto tem, obviamente, um retorno, ele tem um investimento e um retorno que promete ser muito positivo, mas ele tem um propósito muito legal, né, cara? Que é realmente auxiliar o mercado sênior no momento que o cara está se redescobrindo, né? Assim, não tem outra palavra. Por isso o gerontolescente, né? Gerontolescente é esse termo, viu, galera? Assim, quando a gente sai da fase de criança para a fase adulta, a gente vive essa história do adolescente, né? Quando a gente sai do adulto para a idade longeva, a gente tem o gerontolescente, o cara que está se redescobrindo, o corpo está modificando, o comportamento está se mudando, tem que criar novas relações sociais, né? Então, assim, além da questão da rentabilidade, tem um propósito muito legal. Então, fala um pouquinho do Vilar, para a galera conhecer. Em 2017, depois que 2017, quando eu comecei a empreender o Aquarela, eu comecei a entender e a estudar. Eu coloquei uma pessoa dentro da minha equipe e falei assim, ficou 1 ano e meio fazendo o projeto do Aquarela, o projeto assim, entendendo como é que funciona esse mercado, mapeando o mercado todo. Comecei a ler muito, visitar muita coisa e comecei a enxergar que é exatamente a moradia assistida, que se chama lá fora, tá? Que não é uma ILPI, é um estágio antes, que é uma oportunidade e uma coisa muito digna. Aí a gente tem um outro livro para você indicar aí, que é o Mortais, né? Esse não pode deixar de indicar de jeito nenhum. Quando eu li aquele livro, eu falei assim, cara, é isso, eu quero viver, eu quero fazer esse tipo de negócio. Porque tem propósito, entendeu? É legado, vou deixar um legado nisso daqui. Pessoal, assim, o loteamento é um legado muito bacana. Assim, eu já fiz mais de 100 loteamentos. Você chegar num loteamento que está todo construído, com gente morando, é muito bacana. Mas, e mais do que isso, você está melhorando a qualidade de vida também de um público que é mais sensível,
tá certo? E é mais carente de ter soluções de moradia. Então, a pegada inicial é essa. E quando eu vi esse terreno, é um terreno que era da minha família já, tá? Eu falei assim, pai, eu quero ficar com isso para mim. Então, a gente compôs uma divisão na família e eu assumi esse terreno e comecei a desenvolver o projeto do Vilar. São 102 casas, é um condomínio de casas, numa área de 27 mil metros quadrados, com 102 casas de 1 e 2 quartos, tá? A gente pensou muito o projeto e essa experiência que eu tenho na área de loteamento me ajudou muito a entender toda a parte do sistema viário, que eu tenho que ter as minhas ruas muito planas, a questão de acessibilidade. E a gente construiu uma área comum muito bacana. Então, a pessoa vai ter prazer, a gente quer tirar a pessoa de dentro de casa. Tá? Então, é uma reclamação que a gente enxerga, que a gente escuta de forma recorrente. Ah, papai fica muito sozinho na frente da televisão, papai fica muito dentro de casa, mamãe fica muito dentro de casa. A gente quer tirar a pessoa da casa sem sair de casa. Tá? Ela vai andar um pouquinho, vai chegar na área comum, tá? E ali vai ter muita atividade. Então, nós temos cowork, nós temos piscina, nós temos sala de pilates, nós temos sala de massagem, nós temos cinema, temos uma enfermaria se precisar de uma medicação, se tiver alguma emergência, temos uma enfermaria com um enfermeiro 24 horas para poder auxiliar. Temos horta, temos pet shopping, o que mais? Você conhece o projeto também. Mas eu acho que é isso aí. E fica pet shopping não, desculpa. Espaço pet. Pet Place. Pet Place. Tem Pitch Fire. Pitch Fire. E fica localizado numa região extremamente charmosa. Né? Eu incorporei uns 1.500 lotes naquela região. Então... Conhece um pouquinho. Conheço bem. Bom, nós estamos caminhando para o final e eu gostaria de registrar aqui o nosso agradecimento à Estúdio 767, que sempre apoia esse projeto. Galera que fica aqui na Savassi. Eu sempre falo, tem uma sala que nós não usamos ainda, mas nós vamos usar, que tem uma vista maravilhosa aqui para a Praça da Savassi. Valeu demais. Você falou um negócio de cesta de investimentos. Você falou assim, vamos explorar um pouquinho a cesta de investimentos. O que é a cesta de investimentos? Nós começamos a conversa, você falando de empreendedorismo. Tá? E empreendedor tem 2 tipos de empreendedor. Tem aquele que nasce empreendedor e tem aquele que se desenvolve. E o que nasce empreendedor tem que tomar muito cuidado, porque ele cai em muita armadilha, porque ele idealiza demais, ele quer fazer muita coisa, então ele pode trocar os pés pelas mãos e por isso que eu já dei o exemplo. Tem vários empreendedores que são assim, inovadores, são competentes, são trabalhadores, mas infelizmente quebram. E uma das coisas é o seguinte, empreendedor é gastador, porque ele tem tanta vontade de realizar que ele não cuida do caixa. Vai tocando. Vai tocando. Então, a gente tem um empreendedor do mercado imobiliário, que é uma pena o negócio não ter virado, chama-se Reserva Real, é um empreendimento que, se você me perguntasse no começo, esse cara é louco, mas eu não acreditei que ele chegaria onde ele chegou. E faltava pouco para virar, entendeu? Mas ele gastou demais. Então, a verba de marketing dele era 30%, 40% do negócio, então não dá conta. Então, a gente ficava louco na época, né, cara? Louco. Eu falei, bicho, como é que esse cara faz isso, né? Então, eu, nos meus planejamentos, eu faço um planejamento todo ano, entre o Natal, minto, uma semana antes do Natal eu já começo a desacelerar e já sento para fazer um planejamento. Geralmente eu saio de casa, eu pego um hotelzinho numa cidade que eu tenho até algum negócio, eu vou lá visitar e fico uns 2 dias no hotel, porque dentro de casa a gente não faz isso, se for pro escritório a gente acaba trabalhando em outra coisa. E boa ideia essa sua, eu faço. Cara. Boa. E a outra coisa que você vai começar a fazer, todo ano entre o Natal e o Ano Novo, eu faço uma viagem de 3 dias de moto com os meus sócios todos. Todo ano eu faço. Esse ano nós fizemos. Legal. E aí uma das coisas que tem no meu planejamento é a cesta de investimentos. Então você tem negócios que dão renda,
tá? São geradores de renda. Você tem negócios que são geradores de riqueza. Você tem negócios que são geradores de negócios. Tá? E então eu divido os meus negócios em renda. Então, gerador de riqueza, 50%. 50% dos meus investimentos na minha cesta tem que ser gerador de riqueza. O que é gerador de riqueza? O loteamento é gerador de riqueza. Não é renda? Não é renda. Carteira de loteamento é renda, mas o loteamento é gerador de riqueza. O que é o conceito do gerador? Por exemplo, um investimento é gerador de renda. Ninguém fica rico investindo. Obviamente tem exceções, tem as pessoas que se especializam em investir em bolsa, e mesmo assim tem hora que dá uma dor de barriga. Muito especialista está com dor de barriga hoje, né? Mas assim, na minha visão, investimento financeiro é gerador de renda, não é gerador de riqueza. Ninguém fica rico, ele pega o dinheiro, consegue rentabilizar o dinheiro, mas tem taxas de mercado. Empreender, não. Tá? O seu negócio é gerador de riqueza. Tá? Vender serviço, você vende serviço. Então, 50% dos meus negócios estão em negócios geradores de riqueza. Então, incorporação. Eu vou comprar um terreno, acho que essa região vai valorizar, vou estudar um projeto. A VPL é uma empresa de geração de riqueza. Então, 50% dos meus investimentos eu coloco em negócios geradores de riqueza. Eu não consegui ficar rico ainda, né? Porque volta a falar, a gente torra tudo em negócio. Nossa Senhora. E coloco 25% em negócios de renda. Então, por exemplo, o Superparque, meu estacionamento, é um negócio de renda. Tá? Pode ser amanhã que apareça uma oportunidade, eu venda o empreendimento e gera riqueza. Mas ele é um negócio, eu tenho um capital investido e ele me remunera aquilo. O Aquarela, eu tenho os dois. O prédio é um gerador de renda e o serviço é um gerador de riqueza. A proporção está entre o capital investido no negócio e o tanto de resultado que ele te dá. Ok. Tá? Então, 25%, não, 30% eu tenho em negócio de renda. E 20%, 25% e 15% em liquidez. Então, 50%, 30%, 15% em liquidez. Tá? Tem que ter dinheiro guardado. Porque aparece uma oportunidade, e aí você vai tentando equilibrar a cesta. Apareceu uma oportunidade, pegou os 15% de liquidez, de vez em quando a gente não pega 15%, não, a gente pega 25% de liquidez, né? Que é os 15% que a gente tem, mais os 10% que a gente fica devendo. Vai lá, compra alguma coisa, mas você tem que fazer algum negócio, tá certo? Para repor esse dinheiro no caixa. Vende uma participação em alguma coisa, entendeu? Ou para de empreender até você conseguir que a renda que você recebe todo mês volte para a liquidez, e você vai tentando equilibrar a cesta. Você não consegue ter uma cesta sempre equilibrada, mas você vai tentando equilibrar essa cesta. E 5% em negócios inovadores. Tecnologias, inovação? Não necessariamente. Por exemplo, a gente está com um projeto da Finlote. Uhum. Então, é um negócio que eu quero pôr um dinheiro, já pensei até, não está um momento bom de investir nisso, mas é criar outros negócios. Quando a gente estudou de montar uma imobiliária digital, então ele está nesses 5%, é um negócio mais disruptivo, não necessariamente com uma base tecnológica, tá? Mas é um negócio que eu não entendo, que eu não sei fazer, mas eu acredito nele. Então, eu divido a minha cesta assim, 50%, 30%, 15% e 5%. Legal. Fernando, assim, quando você fala isso, cara, assim, um dos itens, eu ia te fazer essa pergunta e vou fazer um comentário para te jogar a pergunta. Das características empreendedoras é a disciplina, né, cara? Eu percebo que você é um cara extremamente disciplinado. Sim, estabelecer metas, acompanhar essas metas e, enfim, e se esforçar para cumprir essas metas. Quais outros fatores você julga que são importantes para o empreendedor, cara, bem-sucedido? Eu gosto de fazer uma brincadeira. Como é que chama aquela brincadeira com as letras? Acróstico. Então, VPL.
Quando eu montei a VPL era... Tá aí, ó, VPL. Valor presente líquido. É o resultado de um fluxo de caixa descontado. É o lucro, é quanto que sobra no meu bolso. Pô, que coisa fria, né? Eu encontrei com o meu professor uns 2... no início desse ano. Encontrei com ele, a gente foi para um hotel com meus meninos, ele foi com a filha dele. Ele foi meu professor de finanças na Fundação Dom Cabral. E eu tava com o boné da VPL. Ele olhou assim, cara, que boné é esse? Aí eu falei assim, é minha empresa. Como é que você monta uma empresa que chama VPL? Eu que tinha que ter montado uma empresa que chama VPL. Eu até mandei um boné para ele de presente depois. Mas... E aí eu falei assim, cara, o que tem de valor nisso a mais? Então eu fiz essa brincadeira, então visão. Visão é uma coisa muito importante, a gente enxergar aonde a gente quer chegar. Então, é uma característica que eu desenvolvi, eu falei nisso, né? Que é ver a coisa pronta. Então, hoje eu consigo ver o terreno do Vilar e vejo o empreendimento pronto. Eu já vejo a turma lá nadando, divertindo, tomando um vinho naquele restaurante bacana que a gente está fazendo lá. Então, eu também vou tomar um vinho lá, nós vamos tomar. Bom. Então, é visão. Verdade. Então, eu acredito que tem que ter verdade nas relações. Tem hora que você puxa a minha orelha e fala, você pegou muito pesado. Mas eu falo, tá me incomodando, eu falo. Eu acho cara, que assim, tem que ser duro, sem perder a ternura jamais, né, cara? Tem que ser. Isso é pra gaúcho, ternura é pra gaúcho. O P, pessoas, cuidar de pessoas. Uma coisa que eu acho importante chama presença. Então, quando você me perguntou lá atrás, o que é importante para uma loteadora ter sucesso? Presença. Então, a gente tem que estar perto, a gente tem que ir na obra, a gente tem que participar dos projetos, a gente tem que entender, tem que fazer reunião com o comercial. Mas a empresa cresceu muito, eu tenho um diretor para cada coisa. Sim, mas você tem que saber o que está acontecendo, você tem que estar presente nos seus negócios. Igual eu falei, a maioria dos meus negócios eu tenho sócios que operam, mas eu tenho reunião com eles de forma sistêmica. Então, eu sei de tudo, não é de tudo, mas eu sei o que está acontecendo lá. Eu estou presente nos meus negócios. Tá? O que mais? E L? E o L? O L, lucro. Lucro. Aí voltou para a VPL. Voltou para a VPL, mas tem que ter lucro, ter, lógico, senão não perpetua. Lógico. Tá certo. Tá? Mas o L, liberdade. Tá? A questão da verdade, que eu falei lá no V, ele entra numa palavra que eu gosto muito, mas não tem um ar, então eu pus a verdade também para significar isso, que é assertividade. Então, a verdade é assertiva. Não, gente, é isso, isso e isso. Então, tem hora que eu sou assertivo demais mesmo. É uma característica. É uma característica. Fernando, muito legal. E para a gente ir para o fim, que, assim, o objetivo deste podcast é levar conhecimento para o pequeno e médio loteador, né? Quer dizer, claro, obviamente que tem loteadores grandes que podem utilizar desses conteúdos, mas principalmente o pequeno e médio, muitas vezes o cara não tem acesso a todos os conhecimentos e o objetivo é levar esse conhecimento para todo mundo, né? De uma forma fácil, de uma forma mais contraída. De tudo isso, assim, qual é a mensagem final? O que você gostaria de deixar como mensagem desse nosso bate-papo para o loteador? Vou fazer uma mensagem diferente. Peguei com a pulseirinha. Com a pulseirinha, né? O maior empreendimento que a gente tem na vida são os filhos, é a família e os filhos. Então, a gente tem que saber equilibrar muito bem isso. Vamos buscar isso. Então, quando a gente fala em planejamento, eu até me emociono para falar nisso. Quando a gente fala de planejamento, a gente tem que planejar a vida em família também. A gente tem que planejar os nossos filhos, o que é a maior felicidade ou a maior infelicidade na vida da gente.
é ter um filho frustrado, um filho triste, tá certo? Um filho que não tem arranque na vida, ele não precisa ser empresário, até, assim, tomara que não seja, tá? Minha mulher é funcionária pública, é muito feliz com isso, tá? Não tem desafio, a meta dela tá lá, ela cumpre e pronto. Mas esse empreendimento que chama família, que chama filhos, a gente tem que dedicar a eles da mesma forma que a gente dedica nas empresas nossas. Então a gente tem que entender como é que o nosso filho funciona, quais são as forças que ele tem, tá? Incentivá-lo, quais são as fraquezas e ajudá-lo de forma sistêmica, dedicando tempo. Tem uma palavra que eu gosto que chama tempo de qualidade. Né? Não, eu passei o fim de semana em casa com meus filhos. Eu passei na frente do computador, vendo televisão, estava cansado, dormi o final de semana inteiro, então você não passou tempo. Tempo de qualidade, pegar, fazer um passeio. Então eu tenho um programa com meus filhos todo domingo, comer um podrão. Eles adoram aquele podrão ali da Contorno com São Paulo. Então, é usar desse conhecimento nosso, porque a gente trabalha, empreende, quer ganhar dinheiro, tá? Para quê? Para levar felicidade para dentro de casa, levar conforto para dentro de casa. Mas a gente tem que olhar para dentro de casa também. Então, usar disso tudo que a gente aprende, tá? Essa capacidade que a gente tem nos nossos negócios de lidar com pessoas, de negociar, de desenvolver, de planejar para dentro de casa. Muito legal, cara. Eu também até eu fiquei impactado aqui. Eu esperava outras mensagens, mas você tem toda a razão. Fernando, obrigado mesmo, de coração. É um prazer. Mesmo. Estava resistente Daí eu ia falar isso, cara. Assim, quero gente, ver se a Dani vai me... Que nota que a Dani vai me dar. Vocês não sabem como foi difícil convencer o Fernando a vir fazer esse podcast. O cara, ele realmente ele tem essa característica do mineiro de não querer apresentar, se apresentar, né? Obrigado mesmo, viu, cara? Foi um prazer. Foi muito importante. E vamos ver se a gente marca outros bate-papos aqui, tá? Pessoal, então estamos encerrando mais um episódio da Jornada do Loteamento. Foi? Ah, ok. Pessoal, nós estamos encerrando mais um episódio da Jornada do Loteamento. Se você curtiu esse vídeo, né? Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir. E lembrando que você pode nos seguir no Instagram, @lotenetbr. E também lembrando que sempre nós temos um novo episódio toda segunda-feira às 7 horas da manhã. Obrigado, pessoal. Um abraço.